podemos, né? Então, gente, muito boa noite. Prazer imenso ter vocês aqui conosco em mais um encontro de tecnologia, políticas públicas e cidadania, dessa vez discutindo os caminhos da tributação. Esse evento é um evento conjunto do Grupo de Pesquisa Políticas Públicas como Instrumento de Efetivação da Cidadania e também Pacto Federativo, Tributação e Financiamento dos Direitos Sociais. Nós tivemos uma manhã muito proveitosa, falando sobre tecnologia e o ensino do direito tributário. E agora, no nosso segundo painel, nós desenvolveremos a temática Novas Tecnologias, Cidadania, Reforma Tributária do Consumo. Para iniciar os nossos trabalhos, gostaria muito de agradecer a presença do professor Yuri, da professora Mariana, que já são da casa, e agora também a professora Maria Angélica, que se junta a nós. Seja muito bem-vinda, ainda que virtualmente, professora Maria Angélica. E nós iniciaremos as nossas discussões com a apresentação da professora Maria Angélica, porque eu sei que ela tem aula, né, na sequência. Então, para apresentar a professora Maria Angélica, ela é doutora em Direito pelo Programa de Pós-Graduação da UFMG, mestre em Direito Público pela Pontifícia Universidade Católica também de Minas Gerais, graduada em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, professora adjunta da Universidade Federal de Viçosa, campus Florestal, com experiência em Direito Público, ênfase em Direitos Raciais, Teoria da Constituição, Direito Constitucional, Administrativo, Humanos e Tributário, atuando também nessas áreas. Professora Maria Angélica, seja muito bem-vinda, a palavra é sua. Muito obrigada por ter aceito o convite. Aproveito para agradecer também aos nossos alunos que estão aqui presentes. Eu sei que a senhora não vê, mas eles estão aqui. E também todos que nos escutam e assistem na TV Mackenzie, lá pelo nosso canal no YouTube. Então, muito obrigada. A palavra é sua, professora. Olá, boa noite. Eu me sinto muito honrada por estar aqui com vocês, ainda que virtualmente. A gente escuta falar tantas coisas boas da Mackenzie e vocês são extremamente fortes nas pesquisas que desenvolvem, muito sérias, e eu me sinto muito honrada por poder apresentar meu trabalho, apresentar as minhas pesquisas para vocês. Eu coloquei aí um primeiro slide mostrando algumas das minhas publicações, né? Eu sou uma pesquisadora, sou uma jurista e já há muitos anos de formada e leciono desde que me formei e tenho vários trabalhos, vários artigos publicados, mas esses são os meus livros, né? Eu lancei O Lado Negro do Empreendedorismo, em que eu faço uma discussão dentro dessa perspectiva do direito empresarial, trazendo a raça para o debate. Eu lancei esse livro em 2019 e, recentemente, agora em fevereiro, eu lancei mais 3 livros, né? Esse aí de cima primeiro, que é a minha tese de doutorado, e eu não sou uma jurista, Reflexões, uma jurista negra sobre direito, ensino jurídico e sistema de justiça. Lancei um romance que se chama Aláfia, e acho que o motivo que me traz até aqui, me faz ter uma troca com vocês nessa mesa hoje, é o meu livro sobre tributação e raça. Esse, especificamente, é o primeiro de um projeto em que eu pretendo desenvolver esse tema com mais profundidade. Nesse Tributação e Raça, eu trabalho com fabulações tributárias, fazendo uma aproximação com a teoria racial crítica, que é um dos meus objetos de estudo, e discutir tributação e raça me interessa muito, e eu integro o grupo Tributação e Gênero da FGV e tenho a oportunidade de ver como ainda são escassos os debates, os espaços que nos permitem discutir essa questão e a escuta que precisa acontecer para a gente poder discutir essas temáticas, né? Então, eu queria fazer algumas reflexões hoje com vocês acerca da reforma tributária, mas a partir do meu eixo, porque todas as minhas pesquisas, todas as minhas reflexões têm como eixo a raça. Eu não consigo pensar o direito sem ter essa centralidade na raça. E
eu pediria a gentileza de passar assim, para o meu próximo slide. E aí eu acho interessante trazer essa discussão a partir dessa perspectiva, porque quando a gente pensa em direito tributário, né, o direito tributário não é o meu único objeto de estudo, mas eu faço uma aproximação muito interessada com o direito tributário, mas sempre que eu converso com tributaristas experientes, renomados, a gente sabe que existe um mainstream do direito tributário e que esses corpos que são autorizados a discutir tributação, a se posicionar em matéria tributária, são corpos muito marcados socialmente, mas todas as vezes que eu trago o meu debate, o que eu escuto essa é uma questão que envolve somente classe. Então, um debate que envolve reforma tributária, um debate interessado em reduzir desigualdades sociais, um debate interessado em promover justiça, ele é um debate fiscal, um debate tributário que precisa observar somente classe. Não há mais nada que precise ser visto aí. E todas as vezes que eu escuto isso, eu fico aterrorizada e, ao mesmo tempo, fico entediada por já ter ouvido tanto isso e por agora entender que esse é um discurso dominante, né? Essa é uma forma de dominação estabelecida que se vale desse argumento para se perpetuar no poder e estabelecer uma lógica de benefícios e privilégios que contemplem somente determinados corpos dentro da sociedade. E aí, isso me traz muitas reflexões, porque eu não consigo também pensar o direito tributário sem pensar na academia, sem pensar em como nós somos ensinados a pensar o direito tributário, como que nós somos pedagogicamente formados para compreendermos, né, para fazermos uma aproximação saudável do direito tributário. E eu fui letrada em matéria tributária por homens brancos, e toda a minha forma de pensar o direito tributário, ela foi muito conduzida por esse modo de ensinar. Então, eu naturalizei em alguma medida, de alguma forma, esse argumento, e ele passou para mim por muito tempo como sendo um argumento justificável por si, naturalizado, né? Então, ok, esse debate é um debate que diz respeito somente à classe. Com o passar dos anos, o desenvolvimento das minhas pesquisas, eu fui percebendo que havia alguma distorção aí nesse argumento, porque eu não conseguia compreender como que determinados corpos muito marcados por peculiaridades na construção da sociedade brasileira poderiam ser efetivamente contemplados quando a única lente a ser utilizada, o único filtro a ser utilizado para se observar essas questões fosse o marcador de classe. Aí eu peço a gentileza de avançar. Por quê? Porque eu entendo que para a gente poder melhorar a qualidade de vida das pessoas, e entendo que a tributação ela pode contribuir para isso, mas é claro que eu entendo que não só a tributação fará isso. Acho que o meu slide não avançou. Se puder pedir, por gentileza, para avançar. Eu entendo que esse debate ele precisa ser complexificado, e essa complexidade ela vem quando a gente apresenta outros filtros para poder pensar essas questões. Então, eu entendo que, para a gente poder transformar a realidade tributária brasileira, a gente também precisa olhar para a raça, a gente também precisa olhar para gênero. Gênero primeiro, né? E aí, acho interessante pensar essa questão do gênero, até mesmo porque eu integro um grupo de mulheres tributaristas e estou interessada em conduzir esses debates, em me integrar e colaborar com esses debates. É um grupo de tributação e gênero. Mas acho também importante a gente entender e não cair na armadilha da essencialidade, né? Da essencialização dessa noção de que todas as mulheres cabem quando a gente fala em políticas que contemplem questões de gênero, políticas sensíveis a gênero.
sendo que esse argumento também não é verdadeiro, é falacioso, porque nem todas as mulheres são iguais. E quando a gente vê todo o movimento histórico, a construção do pensamento de emancipação das mulheres, das feministas, o marcador, o corpo que se apresenta ali marcado quando o debate de gênero começa a emergir, é um corpo branco, né? E a gente implementar estratégias de gênero que considerem que todas as mulheres são iguais às mulheres brancas e têm as mesmas necessidades das mulheres brancas, e a gente sabe que na realidade do Brasil, as mulheres brancas elas estão posicionadas social e economicamente numa condição muito mais privilegiada do que as outras mulheres. Então, esse debate também fica manco, né? Também fica deficiente em alguma medida, precisando ser aprimorado. E aí eu peço a gentileza de avançar para o meu próximo slide. Por quê? Porque eu entendo que para a gente conseguir efetivamente promover uma transformação, o olhar que a gente precisa ter também precisa nos conduzir para pensar tributação e raça. Não adianta olhar só para a classe quando a gente vai pensar em justiça tributária. Não adianta a gente olhar só para gênero quando a gente vai pensar em justiça tributária. A gente precisa olhar para a raça. E aqui, especificamente, nós estamos diante de um marcador de opressão que, em alguma medida, solidificou, colocou um determinado grupo de pessoas na base da pirâmide social e as engessou nessa posição. Elas estão petrificadas nessa posição por várias por várias circunstâncias que se acumulam, mas todas interligadas a esse marcador de opressão. É claro que é importante a gente considerar que raça é um construto que nós estamos diante de um elemento de natureza relacional e que em cada cultura, em cada localização geográfica, né, em cada construção histórica, a gente vai ter em cada momento da história, a gente vai ter uma percepção do conceito de raça, uma percepção diferenciada. Mas aqui, partindo da nossa realidade, esse marcador é muito importante, ainda mais considerando a história da nossa, da construção da nossa sociedade. Pode avançar, por gentileza. E aí eu não consigo pensar em tributação sem me dispor a fazer um exercício que interrelacione classe, gênero e raça. Não consigo, não entendo viável que a gente consiga alcançar uma transformação. Pode avançar, por gentileza, meu slide? Eu não consigo imaginar esse movimento sem que nós promovemos um atravessamento desses marcadores para a gente pensar essa necessidade de uma transformação fiscal e que implique em uma transformação social. E aí, acho importante nos utilizarmos da ferramenta da interseccionalidade. Então, quando a gente intersecciona, quando a gente usa essa lente para poder pensar essas questões, e aqui trazendo para o debate fiscal, a gente estaria diante de uma interseccionalidade fiscal, quando a gente faz esse movimento aqui, a transformação ela só vai acontecer efetivamente quando a gente conseguir colocar na cabeça dos tributaristas e quando a gente conseguir entender que a gente só vai ter uma reforma tributária que efetivamente transforme a realidade social, transforme a vida das pessoas, que eleve justiça, né, eleve a compreensão que a gente tem do que deveria ser justiça na nossa sociedade. Isso só vai acontecer quando a gente conseguir promover essa interseccionalidade de classe, gênero e raça. Né? Enquanto a gente trabalhar só com um pilar ou só com outro pilar, a gente não vai estar dando conta de compreender as complexidades que o debate apresenta para a gente. Então, o debate ele precisa dessa complexidade. Essa complexidade é incontornável
se efetivamente a gente quiser enfrentar o problema social. Aí, pode avançar, por gentileza, para o meu próximo slide? E aí, eu queria efetivamente, para poder pensar nessas questões, em como que, quando a gente intersecciona classe, gênero e raça, o nosso olhar ele muda quando a gente vai pensar em questões de distribuição de riquezas, quando a gente vai pensar em matéria fiscal, em reforma tributária. Essa imagem que eu coloquei aí, ela representa, ela é uma foto de um instrumento que tem aqui no museu em Belo Horizonte. Eu estou em Belo Horizonte, na verdade, agora eu estou em Florestal, mas eu moro em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, nós temos um museu de artes e ofícios. E aí, nesse museu, tem vários instrumentos, vários objetos de trabalho que vão contando a história, né, do Brasil, desde lá do período colonial. E aí tem um cômodo em que a gente entra e a gente encontra esse objeto, um objeto grande que ocupa praticamente a sala toda. E aí tem uma plaquinha explicando o que é aquele objeto, né? E aí a gente descobre que ali a gente tem uma balança de pesar corpos escravizados, muito utilizado para mulheres e crianças. E aí, quando a gente pensa que nós vivemos uma história de escravização de determinados corpos na nossa sociedade e de uma superposição sistemática de privilégios dentro dessa sociedade, e quando a gente pensa que durante séculos, uma determinada parcela muito significativa da nossa sociedade foi coisificada, né? Esses corpos não eram lidos como pessoas, eles eram peças. Então, essa imagem ela tem um significado muito forte para mim, porque alguma pessoa da minha ancestralidade passou por essa experiência de ser pesada numa balança de precisão, para ser vendida pelo preço adequado, como uma peça que precisa, né, refletir o valor investido. E mais do que isso, para poder pensar essa questão, eu queria focar o meu olhar especificamente na mulher negra, né? E aí, quando a gente vai saber as informações dessa imagem, essa notícia ela nos chega, né? Que principalmente mulheres e crianças eram os corpos pesados nessas balanças. Eram instrumentos utilizados para pesar esses corpos, essas peças. E aí eu queria pensar especificamente no corpo da mulher negra. Por quê? Porque a partir da percepção dessa mulher negra no cenário tributário nacional, a gente consegue entender a importância da interseccionalidade para pensar uma reforma tributária que efetivamente dê conta de transformar a nossa sociedade. Então, quando a gente vai analisar a nossa sociedade, os estudos mostram para a gente que as pessoas negras, elas estão na base da pirâmide social, mas que na base mesmo, assim, abaixo de todos, né, abaixo do homem branco, da mulher branca, do homem negro, lá, na base da pirâmide social, está a mulher negra. As mulheres negras são as mais pobres dentre a população brasileira. As mulheres negras, elas acabam, por conta de vários fatores, se tornando corpos extremamente vulneráveis na nossa sociedade. E aí, pensar esse corpo, pode avançar meu slide, por gentileza? Pensar esse corpo a partir da sua importância histórica faz diferença para a gente compreender a importância desse corpo no debate tributário que a gente está interessado em travar hoje. Então, quando a gente pensa, aqui eu trouxe algumas imagens para vocês, só para a gente poder pensar como que esses corpos, para além de pesados, eles eram coisificados das formas mais diversificadas, né? Em todas essas imagens aí, o que a gente vê são signos de poder.
porque era sinônimo de status que os senhores fossem fotografados com suas coisas, com seus bens mais preciosos, com o que eles tinham que compusesse sua propriedade. Então, aqui, nós temos um corpo branco apresentando, né, um signo de poder, um elemento, um objeto que o distingue socialmente como corpo privilegiado. Então, essa mulher negra, em toda a construção histórica que a gente foi vendo no Brasil, essa mulher negra, ela passou uma grande parte da história do nosso país sendo coisa, ocupando esse lugar de peça, esse lugar de propriedade, esse lugar de elemento de, apresentação para um público como um signo de privilégio. E mesmo a gente compreendendo que houve uma mudança da legislação, eu ainda me questiono se a gente teve uma mudança nesse cenário. Pode avançar para mim, por gentileza, para o próximo slide? Por que eu penso isso? Porque eu sou uma mulher negra e eu estou interessada em olhar para as mulheres negras ao meu redor. E aí, quando eu olho as notícias que a gente tem sobre esses corpos, quando eu penso nessas categorias, a gente vai encontrar notícias, né, como essas. Mulheres negras e pobres são as que mais pagam impostos proporcionalmente, né? Há alguns anos a gente teve um fato horrível que aconteceu em que a Cláudia Silva Ferreira, ela teve o corpo arrastado por uma viatura da polícia quando ela deveria estar sendo socorrida, essa mulher era uma mulher preta, era uma mulher negra. E aí, mais recente, né, para a gente poder não precisar fazer um exercício de memória muito longo, mulher é expulsa de voo após se recusar a despachar mochila. Testemunha acusa a companhia aérea de racismo. Essa mulher que é expulsa de voo, você sabe que cor que ela tem? Ela é preta. Essa mulher é uma mulher preta. Se ela fosse uma mulher branca, ela não seria expulsa de voo. Ela é uma mulher preta. Ela é expulsa de todos os espaços. Ela é expulsa realmente, ela é expulsa simbolicamente também. Isso é constante, é frequente. E aí, eu fico pensando, se aquela mulher que aparece lá, né, que é pesada naquela balança que eu mostrei antes, aquela mulher que aparece nas fotos com seus senhores, aquelas mulheres que aparecem com seus senhores, em que medida essas mulheres, elas são mais coisificadas do que essas mulheres dessas notícias de hoje, né? Em que medida nós já demos conta efetivamente de promover uma transição desses corpos na nossa sociedade de coisa para sujeitas. Então, quando essa mulher negra, que ocupou uma posição na sociedade muito diferente da posição dos outros corpos com os quais ela convive hoje, mesmo a gente tendo hoje uma legislação que referenda esse corpo como um sujeito, eu entendo que o processo de transição dessa peça para sujeita, dessa coisa para sujeita, é um processo de transição ainda inacabado. Então, quando essa mulher negra, que vive na periferia, que é pobre e que é mulher e que também é negra e que acumula, portanto, uma série de marcadores extremamente complexos, marcadores de opressão extremamente complexos na nossa sociedade. Quando essa mulher ela é tributada, e essa tributação é uma tributação que incide, sobretudo, sobre o consumo, né? É uma tributação que a gente percebe claramente ser regressiva, e a gente sabe que existe uma escolha de política fiscal por se montar um modus operandi da tributação que se direcione nesse sentido. Essa mulher negra que está na base da pirâmide social e que já está sufocada, oprimida por inúmeros marcadores, né? Ela é pobre,
Então, aqui a gente tem uma questão de classe, né? Ela é mulher, a gente tem aqui o marcador do gênero, e que a coloca nessa posição negativada, e ela é negra. Além dela acumular esses marcadores, a tributação, quando a estrutura da tributação se direciona para fazê-la extremamente regressiva, para privilegiar uma tributação sobre consumo e, portanto, fazer com que, proporcionalmente, a carga tributária incida de forma muito mais bruta, né, sobre esses corpos, essa mulher, ela passa também a ser oprimida por esse outro marcador, a tributação. Ela vai ser oprimida por classe, gênero, raça, tributação. É claro que a tributação não precisa ser assim. Pode avançar para o meu próximo slide, por gentileza? É claro que a tributação não precisa necessariamente ser utilizada como mais um marcador de opressão para esses corpos. Então, quando a gente pensa numa mulher negra, se eu pensar só na questão de classe, eu não alcanço a problemática da experiência de ser mulher que esse corpo experiencia, né? Esse corpo que era coisa e agora está aí em processo de transição para virar sujeita. Quando eu penso em classe, eu não dou conta. Quando eu penso só em gênero, eu também não dou conta. Eu preciso também pensar em raça, mas eu não preciso pensar nesses elementos isoladamente. Eu preciso articulá-los. Eu preciso interseccioná-los. Então, uma reforma tributária efetivamente transformadora, ela precisa ser uma reforma tributária no consumo? Sim. A gente precisa buscar uma reforma tributária que seja mais progressiva, menos regressiva? Sim. Mas será que é só isso que precisa ser feito? Isso já vai ser suficiente para que essa mulher negra, ela efetivamente seja considerada uma contribuinte cidadã? Né? Ela efetivamente consiga gozar de todas as benesses que um outro corpo que ocupa esse espaço na nossa sociedade consegue? Eu, particularmente, entendo que a gente precisa interseccionar não só os marcadores, mas a gente também precisa interseccionar estratégias, porque para pegar essa sujeita e efetivamente dar conta de transformar a realidade dela, de fazê-la experimentar uma realidade tributária mais justa, uma realidade tributária diferente, é necessário que a gente tenha uma reforma tributária que apresente um combo de medidas, articule uma série de estratégias que vão, em conjunto, deslocar essa mulher negra dessa base da pirâmide social, colocar essa mulher negra em movimento na pirâmide social. Então, o que eu tenho compreendido nos meus estudos, e eu tenho tentado evidenciar, tentado demonstrar cada vez mais, é que se a gente não estiver interessado em promover uma radical transformação na nossa sociedade e permitir mobilidade social, se a gente não fizer isso, qualquer reforma tributária que vier vai ser uma reforma tributária que só vai dar uma falsa impressão de que essa mulher se movimentou na base da pirâmide, mas ela ficou imóvel praticamente. Ela está congelada, ela está sufocada, porque ela está acumulando inúmeros marcadores de opressão e o modus operandi como a tributação está aparecendo para a realidade dessa mulher está fazendo com que a tributação também apareça como mais um marcador de opressão para esse corpo. Então, eu consigo imaginar inúmeras possibilidades e estratégias que podem ser vistas em conjunto, que podem ser estruturadas e agrupadas de modo a promover essa transformação. Eu realmente não consigo visualizar uma reforma tributária que só olhe para um determinado caminho possível, para que esse corpo dessa mulher negra que intersecciona inúmeros marcadores seja contemplado. Eu entendo que para que esse corpo que é tão diferente, né, que é um corpo muito específico na nossa sociedade e que representa uma parte extremamente relevante e significativa da população brasileira,
Para que esse corpo seja contemplado, a gente precisa de um conjunto de estratégias que levem em consideração essencialidade de produtos, que levem em consideração outras, a implementação de tributos que incidam sobre mais ricos, várias estratégias, não somente uma, não somente um caminho possível. Para que esse corpo seja contemplado, é necessário que se olhe para vários caminhos possíveis. Eu coloco o direito tributário no centro de uma encruzilhada. Acho que ele precisa ser atravessado por múltiplas questões para que esse corpo efetivamente seja transformado. Eu vou pedir a gentileza de colocar meu último slide. Era isso que eu queria trazer. Eu espero que eu tenha me feito entender, porque eu queria trazer muitas outras coisas, mas o tempo é curto. Eu queria enfatizar a peculiaridade que esse corpo tem, e eu queria tentar me fazer entender e tentar mostrar para vocês que não adianta trazer só classe, não adianta trazer só gênero, e que é preciso trazer raça para o debate tributário, e por isso que eu quis focar especificamente, fazer um recorte da minha fala, olhando para essa mulher negra, porque eu tenho certeza que as outras falas vão complementar esse debate, trazendo outras perspectivas sobre essa discussão sobre a reforma tributária do consumo e a necessidade de se implementar estratégias que alcancem a cidadania. Eu queria agradecer muito pela escuta, acho uma pena não estar olhando para vocês, não poder vê-los e ter a oportunidade de interagir com vocês. Eu, inclusive, na sequência, já peço desculpas, porque eu já vou precisar sair, mas eu coloquei aí para vocês o meu e-mail, para quem quiser conversar comigo, coloquei as minhas redes sociais e coloquei também para quem quiser, tiver interesse em conhecer meus livros, os sites onde eles estão disponíveis para compra. E agradeço demais pela oportunidade de poder conversar com vocês. Muito obrigada. Nós que agradecemos, professora Maria Angélica. Eu confesso que eu fiquei muito instigada a ler o seu livro. Porque realmente, né, a gente não consegue tratar esses problemas tão complexos por uma única visão. Eu acho que essa questão da interseccionalidade é realmente preponderante. E aqui no nosso programa de pós-graduação, Stricto Sensu, nós temos duas linhas de pesquisa, né? Uma que trata sobre a cidadania e a outra que são os limites ao poder econômico. E esse seu tema está super entrelaçado, né? As nossas duas linhas. Então, parabéns pela exposição. Muito obrigada novamente pela participação. Sei que às vezes é difícil, a gente está aqui, né, discutindo tecnologia e levamos um banho da tecnologia, mas muito obrigada e muito obrigada pela disponibilidade. Seja bem-vindo, espero conhecê-la pessoalmente algum dia desses. Um abraço, até a próxima. Peço licença, pessoal. Um abraço. Até mais. Então, gente, a professora tinha a aula, né, compromissos de professor, mas vamos dar continuidade aqui com o nosso evento. Agora vamos passar para a exposição do professor Yuri Natan da Costa Lanes. Ele fez pós-doutorado na Universidade de Brasília em Direito e Tecnologia, na linha de pesquisa Regulação Social e Políticas Públicas de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação. Ele é doutor em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Nesse momento, vocês batem palma. Mestre em Justiça, Empresa e Sustentabilidade pela Universidade 9 de Julho. Graduado em Direito, especialista em Direito Público e em Direito Tributário. Diretor de Relações Institucionais do Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito, o CONPED. Foi lá que eu conheci o Yuri, aliás. Professor e coordenador de pesquisa da Faculdade de Direito de Franca. Yuri, não vou dizer bem-vindo porque a casa é sua, tá? Então, a palavra é sua também. Posso usar o claro, como você achar melhor. Tá bem, vamos lá. Eu sou professor da especialização em tributação e negócios e é uma grande honra estar fisicamente aqui no Mackenzie. A gente tem uma dificuldade, né? Depois, eu estava comentando com a professora Mariana, eu defendi o meu doutorado em 2020, logo depois que começou a pandemia. E eu não tive a felicidade, por exemplo, de ter a formatura de doutorado, né? E eu venho sempre para o Mackenzie, mas sempre digitalmente. Então, desde que começou a pandemia, eu não voltei para o Mackenzie.
e fico muito honrado com esse convite de poder estar aqui com vocês. Agradecer o privilégio de ter ouvido a professora Maria Angélica, trazendo assuntos tão importantes, né, para o direito tributário e para essas reflexões dessa sociedade que a gente quer construir. E também uma grande honra de estar com a sumidade, que é a professora Mariana Baeta. Eu fico muito honrado e muito feliz. É um dos gênios do direito tributário e a tese de doutorado dela é algo realmente incrível e interessantíssimo. E agradecer também à professora Jéssica, que gentilmente veio aqui me acompanhar. O professor Yuri aprendeu a mentir quando esteve aqui no Mackenzie, no doutorado. E agradecer a Jéssica pela gentileza de me acompanhar. A professora Mariana Baeta vai falar sobre a PEC e um olhar... Vou dar spoiler aqui, desculpa, professora. Vai falar sobre tributação de consumo. E ela falou que eu sei mentir. E tem uma história que eu gostaria de contar, né? Que eu dou um curso de tributação da economia digital na OAB. E a gente coloca a foto do professor... A gente coloca a foto de um professor muito destaque no direito tributário e que dá aula de tributação da economia digital na semana, né? Aí ele vem dar 2 horas de aula, aí do resto eu toco, né? Então, acho que tenho sido estelionatário nos últimos anos, né? Mas eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre tributação da economia digital, mas por um olhar do direito digital, talvez, mais do que um olhar da perspectiva da tributação. E aí eu deixo essa tarefa mais difícil com a professora Mariana. Quando a gente olha para a questão da economia digital, ela impõe na nossa sociedade inúmeras transformações. Mas eu fico me perguntando, sempre que eu vou falar de economia digital e de transformação da economia digital, eu fico me perguntando o que a economia ou o que o mundo digital transforma. Porque a gente fala de transformação digital, mas a gente não para refletir, para se perguntar sobre o que essa transformação digital transforma. É interessante pensar sobre essa perspectiva, porque de um certo ponto, quando a gente fala de transformar, a gente fala de mudar a forma, modificar a maneira. Acontece que as essencialidades elas continuam exatamente as mesmas. As nossas necessidades permanecem as mesmas desde a sociedade dos caçadores-coletores. A gente precisa de abrigo, a gente precisa se locomover, a gente precisa se alimentar, a gente precisa se comunicar. Mas a maneira como a gente faz isso é modificado, é transformado pela revolução digital. Se a gente para pensar nos grandes desafios que existem hoje pela perspectiva do direito, e veja, é um desafio imposto não só ao direito tributário, é um desafio imposto ao direito como estrutura, à sociedade como um conjunto de pessoas. Há um desafio muito grande imposto pela transformação digital. E aí a professora Julie Coyne, da Universidade de Georgetown, ela vai fazer um cruzamento entre as fases do luto e como que o direito tem se comportado diante das novas tecnologias. Porque, de certa maneira, o desafio imposto a essa sociedade é também um desafio imposto ao direito. E se a gente olha para a evolução da sociedade e a evolução do direito enquanto um conjunto de normas que regula o comportamento, eles vêm modificando conforme a necessidade de uma determinada sociedade. Então, se a gente para olhar aquilo que John Locke falava, né, nos seus tratados, sobre a perspectiva de uma sociedade em que, dominando a técnica da domesticação de plantas e de animais, precisava fixar território, não é o meu não, né? Precisava fixar território, a gente tem o direito vindo e tentando organizar a propriedade. Então o direito, num primeiro momento, ele vai cuidar justamente de fixar os limites normativos para estruturar a relação do sujeito com uma determinada propriedade de terra. Então, basicamente, é o que vocês vão estudar isso lá em direito civil, em parte de direito relacional ou direito das coisas, né, o direito dos bens. Num segundo momento,
quando a gente começa a falar de revolução industrial, por exemplo, da primeira revolução industrial, há uma transformação nessa sociedade. Essa transformação acontece na sociedade de maneira a uma nova organização da economia. Essa transformação que aconteceu na economia também acontece no direito, e aí o direito começa a se preocupar com uma outra questão. Porque a partir de uma revolução industrial e da formação do Estado contemporâneo, eu tenho novos desafios impostos ao direito. O Mackenzie quer contratar alguém para vir dar aula aqui, eu preciso de uma nova estrutura contratual. Se eu quiser comprar e vender um determinado bem, o direito precisa regular esse contrato de compra e venda. Se eu quero, eventualmente, vender ou comprar uma determinada propriedade, o direito precisa vir e regular esse contrato de relação. Precisa regular o direito do consumidor, precisa regular o direito do trabalhador. Então, o direito vem e busca amoldar as suas estruturas normativas para regular o comportamento em como as pessoas podem, eventualmente, circular mercadoria. E vejam, desde o primeiro ano do curso de Direito, em que você estuda lá personalidades, pessoas e bens, a gente está estritamente atrelado a um suporte físico da economia. A gente tem uma dificuldade gigantesca de estudar preceitos materiais de um determinado bem. Então, o exemplo que um eventual professor de Direito Civil lá no primeiro ano vai dar sobre a perspectiva do que gera, o que tem valor no livro, ele vai usar o livro como suporte físico. Se a gente olha para o direito tributário, ele vai dar a isenção ou a imunidade tributária para o livro enquanto suporte físico, por papel, etc. Mas a gente tem dificuldade de enxergar o livro enquanto um bem imaterial, enquanto um bem incorpóreo, enquanto algo não tangível. A obra de arte, ela tem valor enquanto suporte físico, mas ela não tem valor enquanto suporte, enquanto bem imaterial, por assim dizer. Ah, mas, professor, como assim? Vai falar de um quadro de Salvador Dalí, por exemplo, e você está dizendo que essa ideia não tem valor nenhum? Não, não tem valor nenhum. Você tirou uma foto lá do quadro de Salvador Dalí. Que valor que aquilo tem? A arte está no seu celular. Você usou ele como papel de fundo de parede. Você pagou alguma coisa por isso? Tem valor, então? Veja, então, que o direito tem uma grande dificuldade de lidar com aqueles bens imateriais, incorpóreos, etc. Acontece que a gente passou, a partir da invenção da tecnologia, e especificamente tratando de computadores, na sociedade ou na era da informação ou agora, né, é interessante ver a caminhada da evolução dos passos da sociedade e da revolução industrial. Né? O Klaus Schwab fala de uma revolução 4.0, né? E, basicamente, quando a gente olha para a evolução da sociedade, a gente estaria numa evolução 5.0, a sociedade 5.0. A sociedade superinteligente. Aí você fica assim, tem alguma coisa errada. Por que essa sociedade, a geração de vocês, é a geração de uma sociedade superinteligente? Vocês já pararam para se perguntar? Eu me lembro, na minha época de graduação, eu não era muito de matar aula. Então, aos finais de semana, quando eu ia ao bar com os meus amigos, a gente eventualmente virava à noite discutindo sobre um tema. Eventualmente discutindo sobre direito. Eu tinha uma colega que a gente ficava assistindo a sessão de julgamento do STF, às vezes à tarde. E a gente ficava discutindo, debatendo, assim, mas olha o que o ministro falou. E eu gostava muito do ministro Celso de Mello, né? Tinha votos brilhantes e tal. E a gente virava à noite discutindo para saber se quem estava certo era o Celso de Mello ou, eventualmente, o primo do Collor. E a gente virava à noite discutindo. Eventualmente, se surgisse algum ponto de problemática, de questão jurídica, que a gente não soubesse o conceito, eventualmente a gente inventava.
E a gente continuava o debate e continuava a discussão. Mas por que a sociedade de hoje é a sociedade superinteligente? Provavelmente vocês... Eu ouvi dizer que aqui na Maria Antônia tem uns bares. Não sei se é verdade. Não tive a oportunidade de frequentar no doutorado. Mas eu ouvi dizer que tem uns bares. Provavelmente tem em alguns momentos... Eu disse que ele aprendeu a mentir aqui. Não é possível. Ouvi dizer... provavelmente se surge uma questão controversa sobre o que quer dizer o PL das fake news. O que quer dizer o projeto de lei da renovação da dinâmica tributária? O que quer dizer tributação da economia digital? Está aqui o professor falando sem slide e você eventualmente pode estar conferindo se o que ele está falando é verdade ou mentira na hora. Quando a gente assistia a palestra na minha época, não tinha. Tinha que pegar o livro para a biblioteca, pegar o livro eventualmente. Né? É uma sociedade super inteligente porque a gente está com isso nas mãos o tempo inteiro. Porque a gente tem acesso a todo o conhecimento gerado no mundo, até o tempo de hoje, na palma da mão. Por isso é uma sociedade super inteligente, porque ela está hiperconectada. Porque ela tem acesso a todo o conhecimento a qualquer momento, desde que tenha internet e um dispositivo. E o dispositivo está aí, na mão de todo mundo. Né? Vejam, então, que essa sociedade super inteligente, ela tem, nesse suporte físico, algo de imaterial. E aí, se antes o direito precisava regular a relação de compra e venda de bens materiais, do livro físico, do CD com a música, do software de prateleira, hoje não precisa mais. E tem uma outra transformação dessa economia digital. Se a gente olha para as grandes empresas, ou as empresas que têm mais valor nesse momento da economia, são empresas que aparentemente lidam com dados, com informações. E a gente vive uma outra transformação. Não está na moda comprar bens mais. Não está na moda comprar mais imóvel, não está na moda comprar carro, não está na moda, né? Virou demodê. Né? Ou seja, o acesso aos bens e aos serviços que a gente busca hoje vem como prestação de serviço. Então, se antes eu discutia se incidia ISS ou ICMS sobre o software, e aí o STF veio e disse software de prateleira, ICMS, software desenvolvido como produto ou prestação de serviço ISS, não tem mais software de prateleira. E tem uma outra questão. A relação jurídica civil que se dava como contrato de compra e venda de um CD, não se dá mais como compra e venda. Você já tentou comprar o pacote Office? Validade de 1 ano. Porque não é mais compra e venda a relação. É cessão de uso. Mas cessão de uso do quê? De um código. O que é esse código? Direito autoral. Então vejam que, de certa maneira, toda essa evolução da nossa sociedade tem transformado a maneira como a gente se relaciona, a maneira como a gente estabelece as relações. Se a gente falar das grandes empresas hoje, a maior empresa de locação de imóveis não tem um imóvel. A maior empresa de locação ou de prestação de serviço de locomoção não tem um veículo. Percebem a problemática que a gente está lidando? A gente está lidando num mundo de constante transformação, em que a prestação de serviço tem virado a onda, em que os contratos de compra e venda não têm mais tanta importância em si, mas sim os contratos de prestação de serviço. E o que tem valor agora não é deter o bem em si, mas é deter a propriedade intelectual. Muito provavelmente você fica se perguntando, por que esse negócio vale tanto? Está na faixa de, sei lá, não sei nem o valor. Mas por que um celular da iPhone vale 10 mil reais e um celular da Xiaomi vale 2 mil reais?
É o mesmo alumínio, é feito pela mesma empresa, usa os mesmos chips, usa o mesmo suporte de câmera. Por que um vale mais que outro? O valor do produto está onde? O valor do produto não está no bem material. O valor do produto está na propriedade intelectual. Você vai lá comprar um Tesla, né? Sou afeto à tecnologia, vou comprar um Tesla. Se você quiser o serviço de guiagem automatizada do Tesla, você precisa comprar um serviço à parte. Ou seja, o valor do veículo não está no veículo, está na propriedade intelectual ou, eventualmente, num serviço que ele pode te disponibilizar. O fato é, a nossa estrutura normativa jurídica tributária foi construída sobre uma estrutura de bens materiais, assim como todo direito. A migração do processo de uma sociedade de tecnologia, de uma sociedade de informação, que se transforma e o que passa a ter valor não é mais o suporte físico, material, mas sim o bem imaterial, causa um prejuízo na relação jurídica tributária. Ora, quem deve tributar o Microsoft Office, se não é mais o ICMS, e agora uma cessão de uso, é uma prestação de serviço? Quem deve tributar? As plataformas digitais. Quais são os deveres acessórios delas? Quais são as obrigações que serão impostas nessa relação? É interessante parar para pensar que diz a teoria da informação que a informação ela flui. O mundo digital é código e código flui. Se antes o professor queria deixar um texto para você ler, ele mandava você ir no Xerox buscar aquele texto, hoje ele te manda o arquivo de PDF. Mas e o direito autoral, como fica? Se tudo é replicável, como que eu vou proteger o bem imaterial? Muito provavelmente vocês já ouviram falar de um negócio chamado NFT. Né? Quando a gente pensa na relação econômica, o que vai dosar custo e benefício, o valor dos bens, é uma dinâmica entre disponibilidade e necessidade. E quando eu tenho bens ilimitados, como que eu defino o preço? Nada tem valor, então? Como que a economia cuida disso? Como que o direito vai cuidar disso? Na economia, essa dinâmica de necessidade e disponibilidade se chama de trade-off, né? Ou seja, o que eu vou escolher produzir a partir de necessidade, a partir de uma relação de escassez. No mundo digital não tem escassez, tudo está disponível. Eu tiro a foto e compartilho. Eu produzo um texto, eu mando. Está tudo disponível, tudo acessível. Né? Então o NFT é uma maneira de impor uma barreira. E aí eu tenho um amigo que ele trabalha com NFT. E eu fico brincando com ele. Assim, cara, lindo, maravilhoso. Assim, ah, não, mas eu sou o único dono dessa arte. Eu assim, tá aqui no meu celular também. Ah, não, mas eu tenho um certificado que me garante a propriedade. Parabéns. O que isso tem de valor objetivamente? É o código que tem valor ou é a arte que tem o valor? Mas a arte ela está aí, circula enquanto informação, enquanto código. Não ter a certidão não me faz me sentir melhor. Mas eventualmente ele pode ter o direito exclusivo de exploração. Mas vai explorar o que se está disponível? Percebe as problemáticas que a gente tem lidado? Qual que é o papel do direito nessa brincadeira? Se eu posso usar um crack ou um jeito, eventualmente, de ter o Microsoft Office em casa sem pagar a licença, qual é o papel do direito? Qual é o papel do direito tributário? Qual é o papel do direito penal? Qual é o papel do direito civil? Vejam que a gente tem inúmeros desafios nessa dinâmica. E eu particularmente gosto de uma reflexão, como eu disse, da professora Julie Cohen, da Universidade de Georgetown.
ela vai fazer essa reflexão das 5 fases do luto lá da psicologia e da dinâmica do direito com relação à tecnologia e evolução tecnológica. Eu me lembro da minha época, virou meme no YouTube, uma girafinha vivendo as 5 fases do luto. E essa girafa estava andando pela savana africana e em um determinado momento ela pisa numa poça de areia movediça. E aí ela começa a vivenciar as fases do luto. A primeira fase é a negação. E ela fica assim, não é possível, não acredito que isso está acontecendo comigo, isso é um absurdo. Quando a gente olha para o direito, e diz o direito o seguinte, a gente precisa de novas normas que sejam efetivamente capazes de regular o ciberespaço, de regular essa nova dinâmica econômica de bens imateriais e de um novo direito tributário que dê conta de operar sobre essa lógica, alguns autores vão dizer, não há necessidade. O direito que está aí serve para responder. A gente pode usar, eventualmente, de analogia. Só que tem um problema. A analogia não bate, porque ela precisa de similitude. E como que eu comparo esse bem que não possui suporte físico com, eventualmente, um bem que está ali materializado? Como que eu faço para inibir, eventualmente, que um quadro ou que uma foto circule num determinado ambiente porque ela possui, eventualmente, direito autoral? Ou, eventualmente, como que eu faço para tributar essa dinâmica? Era fácil, eventualmente, tributar, né, sobre uma perspectiva de tributação de importação, quando a importação é difícil. Agora, quando todo mundo consegue entrar no seu próprio celular e comprar um produto da China, é muito mais difícil. É muito mais fácil tributar quando eu estou indo lá comprar um software na prateleira. Agora, e se eu estou comprando eventualmente um software num determinado portal XYZ? E se eu estou comprando uma licença de uso num site americano? Tem importação? Tenho que tributar? Quem que tem o dever de informar o fisco? Percebe a dificuldade do ambiente digital? Aí, o segundo momento é a raiva. E aí a girafa está assim, Deus idiota, savana idiota, que absurdo essa areia aqui no meio da savana perdida, por que eu fui pisar nisso? Para Julie Cohen, esse momento para o direito é o que ela chama de ira das redes, cyberlibertarismo. Não precisa regular, a gente não precisa de regulação. A internet se autorregula. A internet está aí e está tudo certo. Esse ambiente não precisa de direito. Aliás, o direito atrapalha a organização da internet. O terceiro momento é a barganha. Porque a gente viu que se não regular, se não estabelecer normas, a gente tem abuso contra indivíduos. E aí, obviamente, que a girafa começa assim, Deus, se eu sair dessa, eu prometo que eu nunca mais faço xixi nas criaturas menores. Ou seja, começa essa relação de barganha. Para o direito, a Julie Cohen vai dizer que a gente é a chegada à mé, né? Ou seja, é uma tentativa de negociar o controle. Fala assim, olha, plataforma, eu sei que não deu muito certo, mas talvez se você criar umas regrinhas aí, satisfaça os nossos desejos. Se a gente olha para a tributação e para a erosão da tributação na União Europeia, e principalmente a Inglaterra, ela fez um pouco disso. Chegou nas plataformas digitais, a exemplo do Google, falou assim, paga uns trocados aí, e a gente não estabelece regras específicas de tributação. Mas aí você paga uns valores aí e tal, acho que vai dar certo. Qual que é a problemática? São empresas privadas, com interesses privados. Não tem interesses estatais, não tem interesse da sociedade. A gente viu o que o Facebook fez, aliás, o que o Google fez no final de semana. Não tem interesses estatais, não tem interesse de regulação. Ora, me regular, mas eu estou aqui quietinho. Tenho até ajudado o TSE às vezes. A quarta fase
é a depressão. E aí, o vídeo da girafa é a girafa chorando. Nesse momento, a gente vai identificar no texto da Julie Cohen que ela chama esse momento para o direito como a insustentável leveza da devolução. Por que insustentável leveza da devolução? Porque o direito que está aqui não resolve o problema. Porque, eventualmente, não ter regras não resolve o problema. Porque dar à raposa o direito de dizer quais são as regras no galinheiro não resolve. Ou seja, ficou para a gente, enquanto sociedade, ter que resolver. E aí eu acho que é importante a seguinte reflexão. Todos os códigos tributários brasileiros nunca apareceram em tempos democráticos. Será que não chegou o momento da sociedade brasileira, em um ambiente democrático, discutir as questões tributárias? Quais são os valores mais importantes para essa sociedade? O que a gente deve tributar? O que a gente não deve tributar? Quais são as consequências disso? Será que a gente deve tributar o comércio? Será que a gente deve tributar a renda? E como a gente vai tributar? Quem que a gente vai tributar? Eu inicialmente pensava em falar sobre a decisão do STF sobre a tributação dos alimentos. Está lá o Diese dizendo que o salário mínimo necessário é 6.000 e alguma coisa. E está lá na Constituição princípio de progressividade. Está lá na Constituição direito à alimentação. Está lá na Constituição direito à moradia. Está lá na Constituição uma série de coisas. E aí vem o Diese e fala assim, olha, para atender todas essas coisas, você precisa de 6.000 e alguma coisa, pelo menos. Aí vem o Estado brasileiro e fala assim, você não precisa exatamente de 6.000 e alguma coisa. Talvez 2.600 já dá para garantir. Passou disso, eu quero uma parte. Vamos discutir se isso é justo ou não? Vamos discutir num ambiente democrático quais são as regras válidas para a tributação? Vamos discutir quais atividades queremos ou não tributar? E por fim, chega o momento da aceitação. E aí ela chama esse momento de uma oportunidade para novos começos. Hora de imaginar o novo. Então, talvez, sobre a perspectiva da relação jurídica tributária, sobre a perspectiva da relação jurídica, a gente possa aproveitar esse momento em que a sociedade menos dialoga em razão da influência das redes, para retomar o processo de diálogo e tentar estabelecer regras efetivas, não só para a tributação, mas para o direito como um todo. É isso, pessoal, agradeço. Muito obrigada, professor Yuri. Fiquei aqui copiando as fases do luto da girafinha, pensando nisso. Muito obrigada pela exposição, pelas reflexões, sempre tão atuais, né? E acho que são os alunos da professora Fúvia, que ela disse que estava mandando para cá. Sejam bem-vindos. Bom, então, para dar continuidade para a nossa discussão, eu gosto muito de eventos, porque eu fico cheia de minhoquinhas, pensando, nossa, eu preciso estudar isso, eu preciso ver isso, isso é muito bom, né? Então, agora vamos ouvir a professora Mariana Barbosa Baeta Neves Matsushita, que é professora do mestrado e doutorado em Direito Político e Econômico, aqui da Universidade Presbiteriana Mackenzie, também coordenadora de Educação Continuada da Faculdade de Direito, com pós-doutorado pela Universidade de Salamanca, doutora e mestre pela PUC São Paulo. Tem muitas coisas aqui, vamos... Pode pular. Mas atualmente também desenvolve pesquisas nos temas direito tributário democrático, conformidade fiscal, regras e princípios tributários, repartição de competência, segurança jurídica, democracia e desenvolvimento, direitos fundamentais dos contribuintes, e também é advogada em São Paulo. Então, muito obrigada, professora Mariana, pela disponibilidade. A palavra é sua.
Muito obrigada, boa noite a todos. Inicialmente, eu gostaria de registrar e agradecer o convite da professora Michele e da professora Michele Assato e da professora Fúvia Gioia. São duas companheiras de luta diária dentro do Mackenzie. E por que eu digo luta? Porque a vida acadêmica faz a gente... O Yuri usou a expressão das girafas, mas a vida acadêmica, na verdade, faz a gente matar um leão por dia. Seja pelas métricas de produtividade, mas seja pelo desafio que é trazer conhecimento, e conhecimento profundo e válido para alunos que nos acompanham na graduação, no mestrado e no doutorado. Aproveito ainda para agradecer a presença da professora Maria Angélica, do professor Yuri Lanes, que eu só tinha a oportunidade de encontrá-lo virtualmente, e fiquei muito surpresa, porque todos os eventos que eu já participei, em que ele estava presente, ele era sempre o mediador, aquele que só passava a palavra, que só controlava o tempo, e a oratória dele, a profundidade do discurso, me fez pensar o tanto que nós, mackenzistas, produzimos pessoas academicamente competentes. Então, professor, eu registro aqui a minha alegria e satisfação em dividir essa mesa. Bom, aproveito também para registrar a presença da professora Jéssica Fachin. Já estivemos juntas aí em um evento sobre federalismo tributário, que é uma ação conjunta de pesquisa em rede entre os grupos de pesquisa de um consórcio de universidades. Então, está o Mackenzie, representado pelo Observatório de Teses Tributárias, o OTT-MAC, em que eu e a professora Marta Leão somos coordenadoras, o grupo da professora Jéssica Fachin, o grupo da FADISP, Faculdade Autônoma de São Paulo, da Unialfa em Goiânia, do IDP em Brasília, que é o Observatório de Macrolitigância Fiscal, que é um primo próximo aí do OTT. Não lembro se tinha mais alguém, Jéssica, me perdoem aí o pessoal do consórcio da nossa rede sobre federalismo. E registrar a presença da professora Letícia, que já nos encontramos também virtualmente em alguns eventos, e aí eu terei a honra de participar em breve da banca de qualificação de defesa do doutorado da professora Letícia, que eu aproveito para convidá-los para assistir, porque o tema é muito interessante, e a professora Letícia, a hora que eu descer daqui, vai pôr o pé para eu tropeçar e cair por conta desse evento. Mas, pessoal, por que eu fiz essa série de agradecimentos, né? Primeiro porque o professor Yuri, ele contou uma mentira, ele fez uma série de exageros à minha pessoa, e, na verdade, o que eu venho falar para vocês é um tema que as pessoas acham que está em voga e está sendo amplamente discutido, e, na verdade, é um tema que se discute desde que eu me entendo como gente no mundo tributário. Então, eu vim falar sobre reforma tributária e fazer o viés constitucional sobre a tributação do consumo. Quando eu estava na faculdade, na graduação, lá em Brasília, aí eu estudava, eventualmente, para a entrevista de estágio, um dos temas que eu analisava e me preparava para falar numa entrevista de estágio era: qual é a sua opinião sobre os projetos de reforma tributária vigentes? Bom, eu não posso dar maiores detalhes sobre a minha idade, mas eu já fiz 20 em algum momento da vida. Então, vocês conseguem perceber que aí, ao longo da minha carreira acadêmica, sempre se discutiu sobre reforma tributária. Essa discussão, né, da reforma, ela vem aí por décadas, mas eu vou fazer um recorte, então, de 2019 para cá, para a gente tratar da questão da tributação do consumo. Mais uma vez, eu vou falar da questão constitucional, que é a minha maior crítica em relação aos projetos de reforma tributária. Quando a gente fala em projetos, e aí sobre esse meu corte mais recente, eu vou falar da PEC 45 de 2019, da PEC 110 de 2019 e da PEC 46 de 2022. O que eu acho importante a gente falar sobre esse recorte constitucional? Bom, o que diz a PEC 45 de 2019? A PEC 45 de 2019 diz para a gente: olha, vamos
unificar a tributação do consumo. Vamos pegar 5 tributos que incidem sobre o consumo e vamos colocar no mesmo balaio e dar o mesmo tratamento. Então, vamos criar o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, e aí a gente pega o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, prestação de serviço interestadual, intermunicipal, e prestação de serviço de comunicação, que é de competência do Estado. A gente pega o ISS-QN, que é o Imposto de Prestação de Serviço de qualquer natureza de competência do município. A gente pega o IPI, Imposto sobre a Produção Industrial, que é de competência da União. A gente pega a PIS, que é uma contribuição social incidente sobre a receita, e a COFINS, uma outra contribuição social sobre a receita. A gente junta tudo, vamos fazer essa unificação, e aí, com a unificação, a gente atribui a competência única e exclusiva à União Federal. Então, a União Federal fica responsável por instituir e regular, né, eventualmente delegar aí a cobrança do IBS. Bom, a princípio, né, quando a gente faz uma análise superficial, me traz uma sensação muito boa, né, porque se a gente vai unificar, vai simplificar. E eu não sei se vocês já ouviram muito sobre reforma tributária, mas uma expressão que a gente quer e busca sempre é vamos simplificar. O professor Yuri mencionou qual é o peso, então, dessas obrigações acessórias, desses deveres instrumentais do contribuinte. Então, se vai diminuir aquele período que a empresa precisa investir para cumprir com todas as obrigações, que não é só a obrigação de pagar, já está valendo, já é um ponto significativo. Também vai trazer, vai aprimorar, né, a questão da tributação monofásica, onde aqueles bens de consumo mais nocivos ou que precisam de uma tributação que induzam comportamento, cigarros e bebidas, vai dar ali um aspecto monofásico. Legal, interessante, gostei assim, do discurso da PEC 45. Tem 2 coisas que eu preciso chamar a atenção de vocês. O primeiro é a regra de transição. Quem aqui é da graduação? Levanta a mão para mim, por favor. Vocês estão pensando em advogar? Vocês já pensaram em advogar em matéria tributária? Quem fez assim, não vou nem olhar para você, tá? Eu vou pensar assim, todo mundo balançou a cabeça e falou, sim, somos do lado Tex da força. Gente, qualquer projeto de lei de reforma tributária que venha a ser aprovado é o futuro da vida de vocês. Porque qualquer um deles cria regras de transição tão longas que, se conviver com um sistema, vocês sabem, que já é difícil, que já demanda muito trabalho, imagina viver com 2 sistemas em curso. Então, a PEC 45 traz um sistema de transição de 6 anos para a unificação dos tributos e de 50 anos para a criação do procedimento e da forma de repartição de receitas da União Federal para os outros entes federativos. Lembra, eu peguei tributos que eram de competência estadual, tributos que eram de competência municipal, tributos de competência federal, joguei tudo no mesmo balaio para fazer o imposto, o IBS, de bens e serviços. Ok? Ótimo. Vamos, então, falar... tem mais um ponto sobre a PEC 45. Ela cria também a alíquota única. Não interessa o bem, não interessa o produto, vai ser tudo tributado de uma vez só. Professor, e isso é legal? É ruim? É bom? Gente, é interessante, porque acaba com aquela história de benefício fiscal. Determinados setores da economia sendo beneficiados por políticas econômicas, vai acabar. Se é único, vale para todo mundo. Bom, vamos passar agora para a PEC 110 de 2019. A PEC 110 de 2019, ela pegou as críticas da PEC 45 e tentou dar uma trabalhada. Em vez de unificar aqueles 5, ela fez o seguinte, olha, eu pego aqueles 5 tributos, eu extingo alguns, então eu acabo com o IOF, eu acabo com a CID combustível, eu acabo com o salário e educação, e eu crio 2 novas formas. Simplificando, 5 mais 3 eram 8, agora vão ficar só 2. Eu vou ter a CBS, a Contribuição de Bens e Serviços, e eu vou ter o Imposto de Bens e Serviços. Mas tinha uma crítica lá na PEC 45. Pegava tributos de competência do Estado
do município e mandava a competência para a União. E depois a União ia ver, durante 50 anos, na regra de transição, como é que ela vai fazer a repartição dessas receitas tributárias. Bom, na PEC 110, não. Já disse o seguinte, olha, a CBS vai pegar os tributos que são de competência da União e deixar com a União. Unifica tudo e deixa com a União. O IBS vai pegar os tributos que são de competência dos estados e dos municípios e deixa com o conselho. Então, já diminuiu um pouco, já não tem mais aquela crítica que é assim, olha, vamos tirar dinheiro dos outros entes federativos, estado e município, vamos entregar tudo na mão da União Federal. A gente já deu uma equilibrada. Bom, eu falei para vocês sobre alguns aspectos do IBS da PEC 45, vale, então, falar dos aspectos, então, dos novos tributos que seriam criados pela PEC 110. E aí, o que a gente tem que seria interessante? Quando a gente fala do IBS, que vai ser aquele imposto que vai ficar com a competência, né, dos estados e dos municípios, a PEC trata do Conselho Federativo do IBS, que é um conselho, e aí não regulamenta, não traz mais claro na PEC para a gente como é que isso vai ser regulamentado, que vai ter uma independência técnica específica, num regime especial, com representatividade dos entes federados. Gente, se a gente quer simplificar, e se a gente vai falar sobre entes federados, a gente pode pensar o seguinte: eu tenho os estados, eu consigo contar, eles estão marcados em estrelinhas lá na bandeira do Brasil. Mas os municípios, eu tenho mais de 5.000 municípios. Como é que eu vou pegar esses 5.000 municípios e criar um conselho com representantes dos entes federativos? Será que eu vou ter unanimidade para escolher essas pessoas? Como vai ser a forma de escolha? Será que o município pequenininho desse tamanho vai ter o mesmo peso na escolha do seu representante, no Conselho Deliberativo, do representante que vai analisar as questões atreladas à receita desse município? Da mesma forma que, por exemplo, o município de São Paulo, que a gente sabe que é o município economicamente mais poderoso, ativo, desenvolvido. Então, a gente já começa uma distorção aí. Um outro ponto que eu acho interessante, que eu falei para vocês sobre transição, é que na PEC 110 a transição é de 7 anos. Então, lembra, para implementar a unificação tributária na PEC 45 era de 6 anos, na PEC 110 é de 7 anos. E 50 anos para que se regule a forma de repartição de receitas. 50 anos. Estou calculando que vocês têm aqui mais ou menos a minha idade. Como eu disse para vocês que eu já fiz 20, nos próximos 50 anos teremos 70. Estaremos aposentados. Então, é a hora, pessoal, que vai advogar em matéria tributária, da gente nadar de braçada na piscina de moedinhas do tio Patinhas. Nossa, acabei de entregar a minha idade, que eu falei de um personagem que era da minha infância e que alguns de vocês não conhecem. Mas o tio Patinhas era um personagem de histórias em quadrinho que nadava numa piscina de dinheiro. Por que eu digo isso? Porque advogado tributarista leva uma fama, que não é verdade, mas a gente não nega que advogado tributarista ganha muito dinheiro. Então, a gente mantém essa fama. Se, com o regime atual, dizem que a gente ganha dinheiro, imagina, mais uma vez, estou repetindo isso, que eu quero que vocês marquem isso na cabeça de vocês. Se com 2 regimes vigentes, porque eu tenho uma transição aí de muito tempo, quanto é que a gente não vai ganhar? A gente vai ganhar muito bem. Pois bem, para a gente fechar, né, e ainda na PEC 110, tem que contar para vocês, e eu falei desde o começo que eu ia fazer um recorte condicional, a PEC 110 ainda trata da criação de um imposto seletivo. Mas a PEC também não me diz muito detalhes sobre esse imposto seletivo, se esse imposto seletivo seria voltado lá para aquela discussão de seletividade e essencialidade prevista na Constituição Federal, ou se é um nome que acharam bonito para criar um novo tributo. Isso a gente não consegue saber bem, porque tudo que se diz na PEC, quando a gente vai discutir, a PEC dá um desdobramento dizendo assim, olha, vai vir uma lei infraconstitucional que vai regulamentar. Então, a gente precisa aprovar a alteração constitucional para depois ver como vai ser a regulamentação. Bom,
diante de todas essas discussões, veio aí a PEC 46 de 2022. A PEC 46 de 2022, ela tem o apelido, o nome de PEC Simplifica Já. Lembra, desde o começo, a gente quer simplificar o atual e complexo arcabouço normativo tributário. Então, vem aí uma PEC que vai solucionar os nossos problemas. E a PEC 46 de 2022, ela diz o seguinte, olha, aprimoramos aí as inconsistências e as críticas da PEC 45 de 2019, da PEC 110 de 2019. Vamos fazer a unificação dos tributos federais. Então, a gente cria o IBS federal. Vamos fazer uns ajustes de não cumulatividade, de ICMS, de IPI, de PIS e COFINS, que são aqueles tributos que efetivamente incidem sobre o consumo, e vamos alterar, basicamente, com muita força, a legislação sobre obrigações acessórias, sobre deveres instrumentais do contribuinte. Então, o que a gente vai fazer é tudo aquilo que é difícil para o contribuinte conseguir atuar em conformidade com o fisco, a gente vai simplificar esse procedimento, a gente vai uniformizar alguns tributos, a gente pegou um pouquinho de uma PEC, um pouquinho de outra PEC, aprimorou, analisou a crítica e vai sair a solução. Bom, e aí, professora, por que você veio contar esse resumo para a gente? Eu vou contar para vocês agora a minha opinião sobre reforma tributária. Qualquer texto que passar, eu já falei para vocês que profissionalmente vai ser muito bom, que a gente vai ganhar muito dinheiro, né? Eu posso me aposentar aí nas regras, ainda com a vigência de regra de transição, vai estar todo mundo aprendendo como é que faz. Quem sabe um pouquinho mais de tributário vai nadar de braçada. Eu já estou tentando aprender direito tributário, já tenho um pouquinho mais. Acredito que eu vou ganhar muito dinheiro. Mas qual é a posição acadêmica? Pessoal, primeira coisa, a gente está falando de um sistema constitucional que veio na Constituição de 88. A nossa Constituição, ela é recente quando a gente fala sobre sistema, sobre democracia e, sobretudo, sobre democracia fiscal. Quando a gente fala de reforma, e aí é a minha opinião, nós não podemos criar uma mudança tão forte na estrutura constitucional e conviver com o complexo arcabouço tributário normativo, com outro complexo arcabouço tributário normativo e períodos longos de transição. Tá? Mas, mais ainda, eu tenho uma crítica muito séria. Tudo que eu falei para vocês foi sobre regras de competência. Pega tributo que é de competência de um Estado, pega tributo que é de competência dos municípios, junta tudo, põe no mesmo balaio da União, ou separa, tira, não vai ser mais no mesmo balaio da União, mas vai ser um conselho deliberativo que vai tratar daquilo. Pois bem, quando a professora Michele dá aula de Direito Constitucional aqui na graduação do Mackenzie, ela fala sobre algo que se chama Pacto Federativo. Pacto federativo, pessoal, visa manter o quê? Independência política, financeira, econômica dos nossos entes federativos. Se eu estou falando em fazer uma proposta de emenda constitucional que vai tirar parte da arrecadação de um ente federativo, é a mesma coisa que dizer que eu vou tirar dinheiro daquele ente federativo. E se eu vou tirar dinheiro daquele ente federativo, ele passa a ter maior ou menor dependência dos outros entes federativos. Quando eu falei em regra de transição, eu falei para vocês de 50 anos. Pensem. Hoje, acredito que poucos de vocês aqui têm independência financeira. Muitos dependem ainda da ajuda dos pais ou da família para estudar, vivem da Bolsa Auxílio, do estágio, etc. e tal. Mas, se eu tiro uma parte da sua Bolsa Auxílio, você não perde autonomia financeira? Do que já é pouco? Pois é. Mais ainda, professora, tá, eu entendi, mas vamos fazer uma análise do corte constitucional? A Constituição Federal diz para a gente, né, no artigo 60, eu até anotei aqui, porque eu sou ruim de gravar número, no artigo 60, parágrafo 4º, no inciso 1, dizendo que não será objeto de emenda constitucional proposta tendente a abolir.
pacto federativo. Olha, para mim, a gente já começa com um problema grave em qualquer das propostas existentes na última década no Brasil de reforma tributária. E aí eu aproveito um gancho do professor Yuri, que ele foi falar sobre a legislação infraconstitucional tributária, e respondo para vocês. Professor, então qual é a solução? Se você está dizendo que, academicamente, você bate na reforma tributária. Eu entendo que a gente pode fazer reforma tributária, que a gente deve fazer reforma tributária, mas a nossa reforma não é constitucional. Não é retirando a arrecadação tributária, independência financeira de entes federativos e de muitos deles que têm muita dificuldade, no caso de pequenos municípios, que a gente vai resolver ou simplificar o sistema tributário. A reforma que eu discuto são reformas infraconstitucionais. O professor Yuri mencionou. Olha, o nosso Código Tributário ele é de 64, 1964, anterior ao regime democrático. Está válido até hoje. Né? A nossa regra geral em matéria tributária, nossa lei de execuções fiscais é da década de 80. Processo administrativo tributário, há quanto tempo que a gente diz que precisamos modificar a legislação do processo administrativo tributário? Esses são os gargalos da dificuldade, da maior dificuldade que a gente enfrenta hoje no direito tributário. Professora, mas você está dizendo que a Constituição é perfeita? Não. Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade de explicar quando eu vou ao exterior, academicamente ou profissionalmente, na defesa dos interesses dos meus clientes, explicar, por exemplo, como é o sistema de cobrança da PIS e da COFINS, das contribuições que a gente tem. Para a cabeça do estrangeiro, é muito complicado entender a forma de tributação. Nós temos sérios problemas constitucionais. Mas, se a gente não der maturidade para a nossa Constituição Federal, e se a gente não for simplificando, que é o objetivo de qualquer reforma tributária, simplificação para aumento da arrecadação. Se a gente não for fazendo a simplificação com pequenas reformas no âmbito infraconstitucional, a gente vai só criar mais um balaio, mais um complexo, um complexo arcabouço normativo em matéria tributária. A gente vai continuar fazendo da tributação um bicho de 7 cabeças. A minha maior bronca acadêmica é que direito tributário não tem que ser difícil, tem que ser de fácil compreensão. Faz parte do Estado democrático brasileiro que a população, que os cidadãos saibam quanto pagar, o que pagar, para quem pagar. A relação fisco-contribuinte tem que ser uma relação previsível, segura. Não adianta eu criar flores, colocar um papel de parede bonito, se a minha casa não está pautada em grandes alicerces. Eu estou pegando uma casa relativamente nova, jogando abaixo, com esses projetos de reforma tributária, e dizendo assim, só é bom o que eu construir daqui para frente. Ora, a laje está pronta. O nosso sistema constitucional ele é extremamente detalhado em relação aos outros países. Nós temos, sim, uma estrutura constitucional tributária muito válida. O que a gente precisa é pensar na reforma para dentro da casa. Eu preciso verificar o reboco da minha parede, eu preciso reformar o banheiro, a cozinha, ou seja, eu preciso fazer pequenas reformas infraconstitucionais, em que eu respeite o que já está na Constituição Federal e que eu dê a maturidade que uma democracia precisa e não fique violando e mitigando a Constituição Federal o tempo todo com todos esses recortes. É esse o meu ponto de reflexão. Tá? E só para concluir, que eu sei que vocês já querem lá confirmar na Maria Antônia se tem bares, se vende bebidas e etc. e tal, se é... Eu não sei vocês, mas outro dia eu passei de carro ali e eu falei, gente, mas que legal, né? Se eu tivesse solteira no mercado, é um lugar muito interessante para se passar de noite, realmente.
Fica o pessoal de um lado, de outro, pessoas bonitas, uma vibe descontraída, assim. Eu falei, nossa, meu marido que se cuide, porque se ele aprontar, eu vou dar uma volta aqui na Maria Antônia. Então... Corta, por favor, que eu preciso manter o casamento. Brincadeira à parte. Só para concluir, eu queria dizer uma outra coisa. Em todos esses projetos que eu mencionei, na PEC 45 de 2019, na PEC 110 de 2019, na PEC 46 de 22, continuam usando algo que eu acho que é um grande problema da nossa legislação tributária: a utilização de conceitos subjetivos e de conceitos indeterminados. Enquanto a gente não tiver clareza, não tiver... enquanto a legislação tributária continuar usando termos vagos, não claros, a gente vai continuar tendo problema com a tributação. Eu dei o exemplo aqui do meu marido, do meu casamento, que eu preciso manter, mas olha que interessante. Os 3 projetos de reforma tributária falam sobre a tributação de bens. Ora, na minha intimidade, na minha casa, quando eu estou de bem com meu marido, eu falo para ele assim, ô bem, vem cá. Eu estou fazendo um exemplo muito forçado, mas se eu chamo meu marido de bem, será que eu corro o risco de ter a minha relação tributada por força desses textos normativos? Não dá. É uma piada, é uma brincadeira com vocês, mas a gente tem muita utilização de conceitos indeterminados na nossa legislação. Está na hora da gente fazer pequenas reformas e da gente evidenciar e aclarar o que a gente tem de texto normativo. Eu preciso que a lei seja clara. O que eu tenho que pagar, quanto eu tenho que pagar, para quem que eu devo pagar, quais são as obrigações, os deveres instrumentais que eu tenho perante o fisco. Isso precisa ser verificado. E, para isso, eu não preciso fazer uma proposta de uma emenda à Constituição Federal. Eu consigo fazer isso em legislação infraconstitucional. Para concluir, o meu último ponto, que é essa questão da utilização dos conceitos indeterminados, eu acredito, e aí já é um movimento que eu faço há algum tempo, quando eu falo sobre cumprimento de deveres instrumentais dos contribuintes, né, quando eu digo que os contribuintes precisam cumprir com as obrigações acessórias, eu também defendo que cabe ao fisco ter uma atitude responsiva. O fisco precisa ter uma relação com o contribuinte clara e aberta e previsível e precisa dar respostas claras para o contribuinte. Não pode ser aquele meme que a gente vê na internet, que é um agente da Receita Federal falando para um contribuinte. O contribuinte fala assim, devo pagar? Aí o agente da Receita Federal diz, você deve pagar, se você não pagar, eu te multo. Ele, tá, mas o que eu tenho que pagar? Ele fala, eu vou te multar. Mas ele pergunta, mas quanto eu tenho que pagar? Ou isso que eu apurei está certo para te pagar? E a Receita Federal fala, eu vou te multar. Não, existe na conformidade fiscal o dever de ser responsivo. Precisa dar respostas ao contribuinte que sejam claras. Então, está aí. Quando a gente fala de reforma tributária, eu preciso fazer reforma de normas infraconstitucionais. Se eu estou falando em simplificação, não posso tirar a autonomia de ente federativo. Se eu estou falando em simplificação, eu preciso ter textos normativos mais claros, que tirem conceitos indeterminados das leis. E, por último, que também a postura fazendária seja moral perante o contribuinte, de esclarecer dúvidas, de compreender, de estar aberta ao diálogo. A gente já tem aí programas, né, o Confia, o Nos Conformes, do Estado de São Paulo, que começam esse movimento. Ainda não está totalmente perfeito, mas, se tivesse, eu, a professora Michele, os acadêmicos, perderíamos os nossos empregos, porque, a partir do momento em que a gente não tem mais a função crítica, a gente perde a nossa função acadêmica. Ainda bem que tem vários defeitos para a gente ir criticando ao longo dos anos. Pessoal, eu encerro a fala por aqui. Muito obrigada a todos. Professora Mariana, na verdade, acho que eles estão muito ansiosos para
entender melhor a reforma tributária e vão passar a noite, como o professor Yuri, discutindo o que o STF acharia disso. Mas, enfim, gostaria de aproveitar a oportunidade, além de agradecer a sua fala, também mandar um frete aí pelo professor Yuri, lá para a Faculdade de Direito de Franca. Tem um livro que a gente desenvolveu, eu e a professora Fúvia, num projeto sobre universidade e confessionalidade, e o nosso mais novo bebê aqui do Grupo de Políticas Públicas, que é a Tecnologia, Políticas Públicas e Cidadania. Tem uma porção de coisas interessantes. A gente já está no forninho com o volume 2, esse é o volume 1. Então, quem quiser também conhecer, vou deixar na biblioteca essa semana. É um livro um pouquinho diferente, a gente fez podcasts, fez vídeos, tem os QR Codes aqui que vocês podem acessar. E daí vocês devem estar pensando, poxa, mais um grupo de políticas públicas tratando sobre tributação. Na verdade, o nosso grupo ele tem por objetivo mesmo mostrar o quão ampla, né, são as nossas linhas de pesquisa e o quanto a gente pode tratar a cidadania por diversos vieses, né? Então, enquanto eu ouvi a fala aqui dos professores, estava aqui tentando pensar, né, nas temáticas que a gente já tratou. Hoje de manhã contei um pouco a história do grupo. Ele faz 15 anos, na verdade, esse ano. Como eu só tenho 20, eu entrei muito cedo, enfim, né? Mas a gente... Todos aprenderam a mentir aqui no Mackenzie. A gente começou tratando mesmo, trazendo a discussão do que era política pública, quais, né, os ciclos, como que ela se apresenta. E aí a gente foi expandindo, né, a nossa discussão, e a gente já tratou sobre políticas públicas e desenvolvimento, solidariedade, transparência. Já fizemos eventos, né, sobre a questão do tabaco e o cigarro eletrônico, junto com o grupo da professora Renata Munhoz. Já falamos sobre inteligência artificial e o poder judiciário, junto com o grupo de processo civil. Já falamos sobre segurança pública, junto com o grupo de segurança pública do professor Humberto. A nossa intenção é mesmo fazer essas intersecções. E hoje, né, mais um encontro com o grupo da professora Fúvia, o Pacto Federativo, Tributação dos Direitos Sociais, para trazer também essa intersecção, para mostrar o quanto, né, que a gente pode discutir aí a cidadania, as políticas públicas de forma ampla. Nos nossos próximos eventos, fiquem aí ligados, né? No semestre que vem, a gente discute também políticas públicas e trabalho. Aí já está aí também no forninho. E a gente tem um projeto novo também para discutir as políticas públicas no ensino superior. Então, tem muita coisa interessante. Na Semana Jurídica, a gente vai ter uma novidade aí também para integrar mais os alunos da graduação com o grupo. Então, espero que tenha sido útil para todos vocês. Para os alunos aí que querem, né, entregar os relatórios críticos para horas de pesquisa, eu sei que todos estão aqui muito voluntariamente, mas, né, tem o link no Moodle, o edital também está no Moodle. É possível entregar um relatório em relação ao período matutino e agora no período da noite outro, tá? Fiquem atentos sempre lá na nossa pastinha do Moodle, que a gente tem muita coisa acontecendo. Já tem um outro evento previsto dia 17 de maio, para os desesperados aí, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada mais uma vez aí para os nossos palestrantes. É sempre um prazer promover essa interseccionalidade para, como disse a professora Maria Angélica. Obrigada, viu?